Então, vamos começar. Boa noite a todos. É com muita satisfação que nós vamos dar continuidade, então, ao curso de doenças respiratórias da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal. Eu sou Luciana Monte, pneumologista pediatra, e vou moderar aqui essa live de hoje, esse webinar. Então, nós vamos falar sobre o impacto dos vírus respiratórios na saúde das crianças e adolescentes, especialmente sobre bronquiolite e Covid-19. E para isso, nós convidamos, então, 3 pessoas fantásticas, que eu vou apresentar aqui para vocês. A doutora Blenda Baião, ela é pneumopediatra do HMIB, e também é médica, pneumologista pediatra, com título de especialista, área de atuação em pneumologia pediátrica pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia e Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela fez residência médica lá conosco no Hospital da Criança de Brasília, em pneumologia pediátrica, e atualmente trabalha no HMIB, no HCB, na Rede DOR e em clínica de atendimento ambulatorial privado. Doutora Sara Rábica, ela também é pneumologista pediatra, com título em área de atuação em pneumologia pediátrica pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, Sociedade Brasileira de Pediatria também. Também fez residência lá no Hospital da Criança de Pneumologia Pediátrica e atualmente trabalha no pronto-socorro do Hospital Regional de Planaltina, lá no HCB, na pneumologia pediátrica e na Rede DOR. E a doutora Liz Negro, ela é doutora em ciências médicas pela UNB, também é pneumologista pediátrica, com título de especialista em área de atuação em pneumologia pediátrica e também em medicina do sono. Coordena o nosso departamento de medicina do sono na Sociedade de Pediatria do DF e é membro do departamento do sono da Sociedade Brasileira de Pediatria e do departamento de pneumologia da Sociedade de Pediatria do DF. Então, essas são as nossas convidadas de hoje. Com muita honra que eu convido, então, elas para estarem aqui com a gente. Antes de passar, então, a palavra para começar a aula da gente, né, o webinar, eu queria só dizer que existe um projeto aqui na Sociedade de Pediatria do DF, que é a Pediatria Solidária, e hoje nós vamos, então, esse projeto, nós fazemos uma doação, assim, na verdade, solicitamos, né, a solidariedade de vocês para doação tanto financeira quanto de produtos de diversos lugares, né, casas, instituições que atendem, que ajudam pessoas carentes aqui da região. Então, hoje, nossa ajuda, nossa solidariedade vai para essa instituição, que eu vou mostrar aqui rapidamente esse vídeo para vocês, e em seguida a gente começa. É o Instituto do Carinho, que já foi um abrigo, transformou-se numa casa, e agora é um instituto lá na Ceilândia. Vou passar para vocês, enquanto eu passo o vídeo, eu deixo aqui os contatos dessa instituição, para que, se possível, vocês puderem fazer doações também. Vocês conseguem ouvir o vídeo? Não. Andresa, se você puder me ajudar depois com esse vídeo, eu agradeço. Se eles não estão ouvindo. Precisa ativar quando você compartilha a tela, o áudio. Então, um checkbox, uma caixinha para você ativar. De graves doenças físicas. A partir daí nós aceitamos, então, o desafio de construir uma outra casa, que é a Casa do Carinho, especificamente
justamente para acolher essas experiências. 8 meses a obra ficou concluída e estamos inaugurando hoje, e já com 11 crianças acolhidas. A gente fez uma campanha no Facebook pelo e a gente foi contemplado para construir a casa. Então, todo o valor para a construção da casa veio do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, uma de suas atribuições é na área da infância e da juventude. E, em razão desse tipo de trabalho feito pelo Ministério Público, o Ministério Público também destina recursos financeiros ou faz doações decorrentes de multas em ações civis públicas ou em acordos judiciais ou mesmo em procedimentos administrativos. Eu queria parabenizar os coordenadores aqui da Casa Bezerra de Menezes, daqui da Casa do Carinho, por essa iniciativa e por ter conseguido implementar esse projeto. Entrando aqui na Casa do Carinho, vendo a obra, o trabalho, a dedicação por uma parcela sofrida e, diríamos, esquecida da nossa sociedade. Nós não vimos nada além de dedicação, de altruísmo, de amor ao próximo. Uma conquista de todos nós, uma conquista especialmente da comunidade, de um ramo da comunidade que precisa muito, porque nem tudo nós conseguimos resolver no direito. E esse lugar se propõe a amar e a cuidar de crianças numa situação muito especial e que nós do direito não conseguimos resolver. Bom, era esse o vídeo que nós queríamos mostrar da instituição do Carinho na Ceilândia. Então eu peço a vocês, se puderem fazer um print dessa tela e depois fazerem a doação, agradecemos muito em nome da Sociedade de Pediatria do DF. Quem tiver também instituições que quiser enviar para a gente poder também colocar na lista dessas aulas solidárias que a gente tem feito, é só enviar para a gente nos nossos contatos da Sociedade de Pediatria. Agora deixa eu tentar passar o vídeo aqui, passar o slide, que aqui travou um pouquinho. Não é o vídeo mais, agora é o slide. Então esses são os nossos contatos, caso vocês queiram também entrar em contato com a gente. Bom, então eu queria dar início à apresentação, antes de chamar as nossas palestrantes, eu queria colocar aqui para vocês sobre o impacto das infecções virais na pediatria, e colocando ao contrário, quer dizer, imaginar o que aconteceu no ano passado, que foi em 2020, onde crianças ficaram em casa, onde tivemos início da pandemia e todo mundo ficou afastado, distanciamento físico, começou a usar máscara, higiene o tempo inteiro. Eu queria lembrar o inverso, quer dizer, quando a gente não tem vírus respiratórios, o que acontece? E a gente vai entender aquele impacto que acontece na pediatria. Então eu fui ao DataSUS e vi internações por várias causas, né? Então nesse caso por doenças respiratórias, e comparei o primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2019 e 2018. Então são causas de internações por doenças do aparelho respiratório. E olha só o que eu encontrei, que houve uma diminuição de cerca de 63%, ou quase 3 vezes menos internações por infecções ou doenças do aparelho respiratório em pediatria, em todas as faixas etárias, quando a gente compara o ano, aqui desse caso o cálculo eu fiz o ano de 2019 e o ano de 2020. Então, imaginando que as crianças diminuindo as viroses, né, diminuindo o contato, né, entre si,
acabaram diminuindo também as causas de internação por doenças respiratórias em pediatria. E quando a gente avalia apenas as crianças pequenas, abaixo de 4 anos, isso ainda é maior. Né? É um estudo também interessante que mostra exatamente isso, a redução de internações por causas respiratórias na pediatria em 2020. Então, imaginem aqui, olha, eles colocam esse gráfico bem interessante, onde aqui é 2018, onde 2018, as internações, né? Então, esse azulzinho aqui é bronquiolite, e os outros, né, asma, pneumonia, bronquite aguda, entre aspas, laringotraqueites, são as outras aqui. Aqui 2019, onde nós vemos também, aqui a bronquiolite, também o pico que a gente tem da sazonalidade viral, na bronquiolite anual que nós temos. E olhem só aqui em 2020, como essa curva ficou achatada. A gente não teve aquela onda de bronquiolite que a gente tem. Eu acho que quem trabalha na ativa em pediatria, tanto em pronto-socorro, quanto em enfermaria, ambulatórios, consultórios, percebeu que 2020 foi um ano completamente diferente. E isso nós podemos, então, ver o impacto que as ações virais levam para as crianças e adolescentes, especialmente as crianças pequenas. Então, esse artigo ilustra muito bem, né, justamente quando a gente tem o distanciamento físico, medidas de prevenção não farmacológicas, como isso impactou na saúde das nossas crianças e reduziu internações. Aqui nesse mesmo artigo eles mostram, aqui nesse primeiro quadro aqui, a comparação entre 2018 com 2020, e nesse segundo, 2019 com 2020, mostrando para várias doenças, internações por várias doenças, bronquiolite, asma, pneumonia, bronquite aguda e laringotraqueite, como caiu, ó, menos 80, menos 75, menos 80, menos 83. Então, como caíram as internações em relação a anos anteriores, mostrando o impacto que isso leva nas crianças, aos vírus na pediatria. Então, em relação a isso, nós então resolvemos trazer alguns clínicos para comentar, né, sobre os vírus respiratórios, e claro, da pediatria, o principal, que mais interna a criança, é a bronquiolite, né, no bebezinho. Então a gente trouxe casos, né, bronquiolite, e na pandemia não poderia faltar também Covid-19. Né, então destacamos esses dois. E aí eu vou passar então agora a palavra para a primeira palestrante, que é a Blenda. E antes disso, queria só pedir para vocês acessarem no celular de vocês esse site, www.mente.com, que a gente vai fazer uma interação nessa aula, então para vocês poderem participar e aparecer aqui na tela da gente as respostas anônimas, não vai ter nome, mas se vocês puderem participar, vai ser muito bom essa interação com vocês, tá bom? Vou passar então a palavra para a doutora Blenda. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Tá. Então, boa noite a todos. Eu vou dar início agora aos casos clínicos. Então, o nosso primeiro caso clínico, ele foi de uma criança que ficou internada em abril agora de 2021. Então, começando aqui o casinho. Então, a queixa principal, perdão, era uma lactente de 1 mês, do sexo feminino, que chegou no pronto-socorro com uma queixa principal de cansaço há 1 dia. Na história lá do pronto-socorro, a mãe referia que essa criança tinha começado com um quadro há 2 dias antes da admissão, com um quadro de coriza, obstrução nasal, tosse produtiva, e que há 1 dia tinha evoluído com sinais de desconforto respiratório, e isso tinha motivado a procura pela assistência médica. A criança não tinha febre, não tinha diarreia, não tinha outros sintomas associados, estava com as eliminações preservadas, e a mãe referia que estava com uma aceitação assim, parcial do seio materno, com umas pausas durante as mamadas. Também tinha um relato de que o irmãozinho mais velho, o irmãozinho de 4 anos, estava com sintomas gripais.
De antecedentes, essa bebezinha de 1 mês, ela não tinha nenhum antecedente assim relevante. Tinha nascido de parto normal, a termo, não tinha tido nenhuma intercorrência nem durante o parto, nem no período neonatal, não tinha queixa de sintomas respiratórios prévios e também não tinha nenhuma exposição a aeroalérgenos, não tinha exposição ao tabagismo passivo, por exemplo. No exame físico da admissão dessa criança. Então, na ectoscopia, ela estava em bom estado geral, estava corada, hidratada, estava sem febre, estava ativa, reativa, e chamava atenção no exame físico que ela tinha uma dispneia leve e estava com bastante congestão nasal. Dos sinais vitais dessa criança, a gente tinha que ela tinha uma frequência respiratória de 55, que, portanto, estava dentro da normalidade ainda para a faixa etária dessa criança, estava com uma frequência cardíaca de 140, não estava taquicárdica, e estava com uma saturação de 89 em ar ambiente, então estava com a saturação mais baixa, né? Em relação à ausculta dessa criança, tinha uma ausculta bilateral, tinha roncos e sibilos em ambos os campos pulmonares. Dessa dispneia que ela apresentava, era uma tiragem subcostal leve e uma retração de fúrcula leve. Na ausculta cardíaca, ela tinha um sopro sistólico em borda external esquerda, mais ou menos umas 2 cruzes em 4, fazendo a classificação aí em 4 cruzes. No abdômen não tinha nada assim que chamasse atenção, nem nas extremidades, não tinha edema, estava bem perfundida, pulso ok. E aí, agora eu queria contar com a participação de vocês, considerando a história clínica e o exame físico, quais seriam as hipóteses diagnósticas de vocês? Aí agora vocês têm que entrar no site que a doutora Luciana passou, que é do mente.com, vai aparecer um códigozinho, vocês vão digitar esse código e vão colocar qual que é a opção que vocês vão marcar de hipótese diagnóstica, tá bom? Só um minutinho, gente. Qual é o site mesmo? É www.mente.com. Vocês estão vendo a tela? Não. O código vai aparecer quando a doutora Luciana colocar o mente na tela. Vai aparecer o código na tela. Vocês estão vendo a minha tela? Não, né? Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Aqui, agora. Peraí, um minutinho. Vocês estão vendo agora? A gente está vendo como se fosse uma tela de artigo. Ah, então, peraí, um minutinho. A do PubMed. Tá, peraí. Não sei por que aconteceu isso, gente. Peraí, um minutinho. Pronto. Acho que agora foi, né? Foi, agora foi. Então, gente, o código é esse que aparece aí no topo da tela. Aí vocês entram no site, digitam o código e aí escolhe qual a opção de hipótese diagnóstica para vocês. Eu não consegui acessar, não, mas beleza, vamos continuar. Beleza, e acho que a maioria aí colocou bronquiolite viral aguda, né? Então, gente,
falando a respeito das hipóteses diagnósticas. Então, eu vi que lá, até o último momento que eu tinha olhado o slide, uma pessoa tinha colocado COVID e uma pessoa tinha colocado, acho que, pneumonia, e o restante tinha colocado bronquiolite viral aguda. Então, no pronto-socorro... Ixi, peraí que acabou voltando aqui, sem querer. Então, no pronto-socorro, as hipóteses que a equipe aventou foi exatamente bronquiolite viral aguda ou COVID-19. E aí eu queria só agora fazer um retrospectivo desse caso clínico. O que nesse caso clínico fala a favor da gente pensar numa bronquiolite viral aguda? Então, quais seriam os fatores clínicos e epidemiológicos que fazem a gente pensar numa bronquiolite viral aguda? Então, se a gente for pensar desde lá da apresentação, que foi um caso clínico que aconteceu em abril, então, se a gente for lembrar que o período de sazonalidade dos vírus respiratórios no DF, ele acontece de março a julho, então, abril está dentro do período de sazonalidade para os vírus respiratórios. Além disso, a idade desse paciente, que era uma bebezinha de 1 mês, né, então um lactente, que a gente sabe que a bronquiolite acontece ali nos pacientes abaixo de 2 anos de idade. Além disso, também teve a história clínica, que foi um bebezinho que começou com sintomas de IVAS e depois evoluiu com acometimento da via aérea, sinais de acometimento da via aérea inferior. Outra coisa que também corrobora a hipótese de bronquiolite é a história de ter tido contato com uma pessoa com sintomas respiratórios, então o irmãozinho de 4 anos estava com sintomas respiratórios. Outra coisa que chama atenção, que foi um primeiro episódio de sibilância, né, porque a mãe negava que a criança tivesse quaisquer outros sintomas respiratórios desde o nascimento, então também foi o primeiro episódio de sibilância dessa criança, e no exame físico chamava atenção aos sinais de dispneia, né, que tinha tiragem subcostal, retração de fúrcula, era uma criança que estava com hipoxemia, ar ambiente. Então, esses sinais de acometimento do trato respiratório inferior também corroboram a nossa hipótese de bronquiolite viral aguda. E aí, agora, eu queria que a gente também fizesse uma interação novamente, quais seriam as condutas que vocês adotariam para esse paciente no pronto-socorro? Quais seriam as condutas iniciais de vocês para esse paciente no pronto-socorro? Aí, se vocês puderem novamente entrar lá no mente.com, vai aparecer o código, vocês vão digitar o código e escrever quais seriam as condutas, por favor. Olha, que legal. Então, ó, muita gente colocou oxigenoterapia, né, que a paciente estava saturando 89 em ar ambiente, colocou colocou lavagem nasal, né, soro fisiológico nasal, colocou monitoramento. O que mais que colocaram? Colocaram hidratação, algumas pessoas colocaram hidratação, colocaram exame de imagem, sintomáticos. Deixa eu ver o que mais. Monitorar. Então, basicamente, ficou na oxigenoterapia, lavagem nasal, hidratação, monitoramento, e também teve gente que sugeriu aí o raio-x de tórax, né? Então, vamos ver quais foram as condutas que o pessoal lá da assistência sugeriu para essa criança. Então, lá na assistência, o que fizeram para essa criança inicialmente? Então, instalaram oxigenoterapia sob catéter nasal. Em relação à hidratação dessa criança, como ela tinha uma dispneia leve, e eles colocaram a criança ao seio materno e viram que a criança não estava ficando mais cansada quando mamava, e que ela estava hidratada, estava com pulsos preservados, boa perfusão periférica, estava com diurese preservada, enfim, não tinha sinais de desidratação e não estava ficando mais cansada ao seio materno, então, a princípio, mantiveram essa criança em aleitamento materno. E o tratamento de suporte que foi feito foi a higiene nasal, né, foi feita a lavagem nasal e até a criança conseguiu mamar melhor depois dessa lavagem nasal. Além disso, a equipe assistente optou por solicitar um raio-x de tórax, exames laboratoriais, o RT-PCR para SARS-CoV-2, porque estamos na pandemia, né? E um painel viral.
E aqui, então, foi o raio-x dessa criança lá no pronto-socorro. O hemograma que eles solicitaram coagulou, então não teve como saber o resultado desse hemograma. E aí aqui eu queria discutir um pouquinho com vocês esse raio-x. Então, o que a gente pode ver nesse raio-x? Então, nesse raio-x, a gente vê sinais de retificação dos arcos costais, né? As cúpulas diafragmáticas estão um pouquinho mais rebaixadas, e a gente também tem aqui no seio cardiofrênico direito, como se fosse mais espessado, um borramento ali da silhueta cardíaca direita. Então, esses são sinais que habitualmente a gente vê em radiografias de pacientes com bronquiolite, né? Então, essa retificação de arcos costais, às vezes as cúpulas diafragmáticas mais rebaixadas, por conta dos sinais de hiperinsuflação pulmonar. E esses espessamentos que ocorrem, também é comum da gente ver por conta da própria fisiopatologia da doença, que eu vou falar mais para frente. E aí, como a criança estava estável, eles mantiveram o tratamento suporte, internaram a criança e mantiveram a oxigenoterapia. Aqui eu só queria fazer uma reflexão com vocês em relação à solicitação dos exames complementares na bronquiolite. Então, assim, eu sei que às vezes a gente fica muito angustiado no pronto-socorro, né? E às vezes a gente quer solicitar exames, mas eu acho que a gente pode ponderar um pouquinho na solicitação desses exames complementares, principalmente se a criança estiver estável, se a criança não tiver sinais de gravidade, né? Porque quando a gente pede muito exame complementar, principalmente assim, radiografia de tórax, às vezes aparecem determinadas alterações que acabam se aumentando a prescrição de antibiótico. Então, é descrito na literatura que as crianças que são submetidas a mais exames de imagem, elas acabam recebendo mais antibiótico, né? E, além disso, ponderar também, será que eu preciso solicitar exame laboratorial dessa criança? Claro que aquela criança que chegar grave no pronto-socorro, você vai solicitar exame, vai solicitar gaso, vai solicitar hemograma, prova de atividade inflamatória, hemocultura, o que você achar que precisa. Mas aquela criança que chegou estável, talvez a gente pudesse ponderar essa solicitação dos exames complementares. E aí, como que foi a evolução dessa criança? Na enfermaria, essa criança acabou evoluindo com uma piora do esforço respiratório, aquela dispneia que era leve passou a ser uma dispneia moderada, associada a crepitações difusas na ausculta, e ela começou a apresentar uma queda de saturação mesmo em uso de oxigenoterapia sob catéter nasal. E aí, então, numa decisão em conjunto com a equipe da fisioterapia, foi optado por instalar o CPAP. Ela precisou de prescrever o Precedex contínuo, porque estava com uma dificuldade de acoplar ao suporte ventilatório, ela estava muito agitada, e devido a essa piora clínica, optaram por solicitar novos exames complementares. E aí, mesmo em uso de CPAP, essa criança mantinha o esforço respiratório moderado, optaram por regular essa criança para UTI, e antes de ela chegar à UTI, ela evoluiu com uma piora ainda maior, foi indicada intubação orotraqueal, foi prescrita sedação contínua e iniciado antibiótico pela gravidade do caso. Aí aqui eu vou mostrar para vocês a radiografia que ela fez quando ela piorou. Então, quando ela ainda estava na enfermaria, que foi à tarde que ela piorou, ela fez essa radiografia de tórax. Então, aqui, o que eu quero chamar a atenção de duas coisas. Então, aquela imagem que a gente via aqui, que tinha um espessamento, um borramento aqui da silhueta cardíaca direita, a gente já não vê mais, e o que a gente vê aqui são essas faixas, né, em lobo superior direito, e essas faixas, elas sugerem uma atelectasia, tanto que se a gente for olhar, o mediastino da criança está desviado para a direita, né, sugerindo aí uma atelectasia. E aí, antes de ir para a UTI, ela evoluiu com uma piora, e aí no início da noite ela acabou sendo entubada, e esse raio-x aqui já é após a intubação. Então, após a intubação, a gente vê que já teve uma mudança nessa imagem, que antes a gente só via faixas, né? Agora a gente está vendo uma hipotransparência em lobo superior direito, que também pode ser só mais uma atelectasia, né? Só que aí pode ter atelectasiado o lobo mesmo, superior direito. Quando ela já estava na UTI, na madrugada do dia 10 para o dia 11, colheram exames laboratoriais, que até então não tinham conseguido coletar. O PCR, como a gente pode ver, é um PCR normal, né? Ela tinha uma anemia, uma hemoglobina de 9,2, tinha uma leucopenia, um leucócito de 2.200, com predomínio de linfócito e uma plaquetopenia. Então, esses exames laboratoriais corroboram um quadro mais viral, né? E também, nesse meio tempo, acabou saindo o resultado do RT-PCR para SARS-CoV-2, que foi não detectável. Como que foi a evolução dessa criança? Então, ela acabou evoluindo com sinais com gravidade mesmo, ela precisou de altos parâmetros da ventilação mecânica,
No dia 13, saiu o resultado do painel viral, que veio positivo para vírus sincicial respiratório, como a gente já imaginava mesmo, né, que era um quadro viral, corroborou a nossa hipótese de um quadro viral. No dia 15, ela foi entubada com sucesso, então ela foi entubada do dia 10 até o dia 15, e ela respondeu super bem após a extubação. Ela chegou a ficar um pouquinho no catéter, e depois ela evoluiu para a área ambiente, no mesmo dia. Por conta da sedação, ela acabou evoluindo com sinais de abstinência, foi iniciado metadona. No dia 16/4 foi suspensa a ampicilina. Então, aqui eu queria fazer uma recordação que a ampicilina ela foi começada quando a criança evoluiu com sinais de piora lá na enfermaria, e tão logo foi possível, eles suspenderam o antibiótico na manhã seguinte à extubação. Então, assim, ela começou a usar na tarde do dia 10 e suspendeu na manhã do dia 16. Então, ela usou pouco tempo mesmo, e foi mais, sempre a equipe assistente estava justificando o uso do antibiótico por conta dos sinais de quão grave essa criança estava, né? Porque precisou de altos parâmetros na ventilação e tudo mais. Então, e no dia 19 foram realizados exames de controle. Nos exames de controle, a gente consegue ver que ela ainda mantinha uma hemoglobina baixa, mas já estava maior do que a anterior, né? Porque a anterior era 9,2, o leucócito, que era 2.200, passou para 10.200, segue com predomínio de linfócito, e as plaquetas normalizaram seu valor de referência. Na radiografia que foi feita no dia 19, quando ela ainda estava na UTI, a gente vê que ainda tem aqui uma hipotransparência em lobo superior direito, mas que é uma hipotransparência bem menos opaca. Você vê que o pulmão está mais aerado, e ela já estava clinicamente muito bem. Então, assim, para a gente lembrar que a imagem radiológica, às vezes, ela demora para desaparecer, né? E a criança já está muito bem clinicamente. Então, ela foi encaminhada para a enfermaria, ela recebeu alta no dia 22, só mesmo para desmame da metadona. E aí, se a gente for lembrar lá do exame físico da admissão no pronto-socorro, estava descrito que ela tinha um sopro em bordo external esquerdo. Então, por conta desse sopro que se manteve durante a internação, foi solicitado um ecocardio, e o resultado desse ecocardio foi um FOP com o fluxo esquerda-direita, que é um achado que a gente vê com uma certa frequência, né? Então, não teve maiores repercussões. Ela evoluiu super bem, sem intercorrências, e recebeu alta após o desmame da metadona. E aí aqui eu vou conversar um pouquinho com vocês agora sobre o que a gente faz na bronquiolite viral aguda. Então, essa frase é uma frase curtinha, mas que diz muita coisa, né? Então, muitos artigos de bronquiolite como falam dessa frase, né? Escrevem essa frase. Então, na bronquiolite, menos é mais. Quanto menos a gente invadir esse paciente, melhor. Então, o tratamento vai ser suporte sintomático mesmo, como a gente vem falando. Então, cabeceira elevada é importante para melhorar o posicionamento da via aérea, para ajudar na drenagem das secreções, manter a hidratação adequada. E aí, que tipo de hidratação eu vou usar? A hidratação que o paciente precisar, né? Então, se o paciente puder, se ele estiver estável, pudesse manter ao seio materno, ótimo, né? Agora, vai que esse paciente está um pouco mais cansado, está com esforço respiratório mais importante, às vezes eu preciso passar uma sonda para alimentar, às vezes eu preciso pegar um acesso venoso periférico, então isso vai acontecer conforme a necessidade do paciente, mas quanto menos a gente puder invadir esse paciente, melhor vai ser. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar da lavagem nasal. Então, às vezes, a gente vê que na prescrição da criança tem várias coisas, mas não tem a lavagem nasal. Então, muito importante a gente lembrar que nas crianças abaixo de 2 anos, elas são mais respiradores nasais, assim, né? Elas têm mais dificuldade de respirar pela boca. Então, às vezes, uma pequena quantidade de secreção já faz a criança ficar mais cansadinha. Então, às vezes, a gente lava o nariz e aquele desconforto melhora, assim, bastante. E aspirar as vias aéreas quando necessário. Lembrar que se essa aspiração for feita, é uma aspiração mais superficial, porque se a gente aspira muito profundo, a gente pode traumatizar ainda mais essa via aérea, e essa via aérea pode ficar mais edemaciada, prejudicando aí a ventilação desse paciente. E o oxigênio, como que a gente vai fazer? Então, o oxigênio, por que eu coloquei aqui, se saturação menor que 90, 92, administrar oxigênio? Na verdade, esse alvo de saturação, ele varia conforme o protocolo de cada serviço, né? Então, 90 eu coloquei aqui, que é a recomendação do consenso americano, e 92 é a recomendação do consenso britânico. Então, isso vai variar conforme a rotina de cada serviço, tá? Mas claro que se tiver abaixo desse, ou 90 ou 92, a gente vai ter que administrar oxigênio. Que suporte eu vou fornecer para esse paciente? Então, é o suporte também que ele precisar. Geralmente, a gente começa aí
vai do fluxo menor para o maior, então começa com catéter nasal, se precisar passa para máscara, e, enfim, às vezes tem criança que precisa do catéter nasal de alto fluxo, tem criança que precisa de pressão na via aérea também, né, vai para o CPAP ou para o BIPAP, às vezes precisa até entubar, como essa criança do caso clínico precisou, então o suporte ventilatório, ele é conforme a necessidade do paciente. E aí, a equipe da fisioterapia, a equipe multi, né, está sempre junto com a gente, a equipe da fisioterapia vai nos ajudar tanto nessa questão da higiene nasal, da aspiração das vias aéreas quando necessário, de discutir qual o melhor suporte ventilatório para essa criança, e o que os guidelines falam assim, em relação à fisioterapia é que ela não tem uma forte indicação para se fazer de rotina, para aquela BVA que for leve, que não tem comorbidades, que não é uma BVA complicada. Mas a gente sabe que a físio vai nos ajudar bastante, mesmo que seja uma BVA não complicada e sem comorbidades, na prática a físio nos ajuda bastante, né? No auxílio da lavagem nasal, da aspiração e do suporte ventilatório que essa criança precisa. E aí, eu queria falar um pouquinho agora a respeito da salina hipertônica. Então, eu coloquei aqui do lado direito 4 artigos que falam sobre salina hipertônica. Na verdade, existem muitos sobre salina hipertônica, né? Então, o primeiro aqui é uma revisão da Cochrane de 2017 sobre a salina hipertônica. O outro é um de 2017 também, do JAMA, sobre o uso da salina hipertônica no pronto-socorro. Esse outro aqui de baixo é da Pediatric Pulmonology, que é de 2018, que também fala sobre a salina hipertônica. E esse de baixo aqui é um de 2020, da BMC Pediatrics, né? Então, só para exemplificar que a gente tem bastante material sobre a salina, e, na verdade, a salina é assim, mais ou menos, meio controverso no sentido assim, tem artigo que fala que tem benefícios mais proeminentes e tem artigo que fala que não tem tantos benefícios assim. Mas, em geral, para a gente resumir, a salina ela não se recomenda ser prescrita no pronto-socorro, porque os estudos mostram que, em geral, não reduz a taxa de hospitalização, você fazer no pronto-socorro. Em geral, quando a gente faz a salina hipertônica 3%, já é naquele paciente que está internado e, geralmente, com mais de 3 dias de internação. E alguns estudos também sugerem que se faça o uso do broncodilatador antes da salina. Esse uso ele é controverso, mas parece ter um benefício em alguns estudos. Então, como que funciona? Esse broncodilatador antes da salina, ele não é pensando na fisiopatologia da BVA, não. Ele é um uso pensando mais assim num possível efeito colateral do uso da salina, que ela pode ser mais irritativa e às vezes causar ali uma constrição da musculatura. Então, os estudos que sugerem, na verdade, usar o broncodilatador é mais por isso. E aí, se usaria o broncodilatador antes, alguns minutos antes de fazer a salina e depois faria a salina, tá? Mas não é obrigatório esse uso do broncodilatador antes da salina, e também, para deixar claro, não é pensando na fisiopatologia da BVA, tá? E aí eu coloquei aqui a sugestão de 2 formas da gente fazer essa mistura para dar uma salina hipertônica 3%. Não existem só essas formas, existem outras formas de misturar e dar a solução salina 3%, mas a gente pode fazer 1 ml de NaCl a 20% e 5 ml de água destilada, ou meio ml de NaCl a 20% e 4 ml de soro fisiológico, tá? E aí aqui, falando um pouquinho do porquê que tanto que a gente fala que não se recomenda o uso do broncodilatador na bronquiolite viral aguda. Então, essas ilustrações, elas são desse artigo aqui da New England de 2016, que é um artigo muito bom, é um artigo, assim, para quem não teve oportunidade de ler, é um artigo excelente, bem didático, fala bem, assim, da fisiopatologia, do quadro clínico, do tratamento, é um artigo muito bom. Então, aqui, só relembrando a fisiopatologia da BVA, então, a gente tem uma criança que ela vai ter contato com secreção respiratória, né? A transmissão ela pode se dar ou por contato ou por gotícula. Esse vírus ele vai ter uma replicação na nasofaringe e ele vai ser disseminado para a via aérea inferior, né? Para o trato respiratório inferior. Lá no trato respiratório inferior, ele vai gerar um processo inflamatório, então vai ter o recrutamento de várias células inflamatórias, vai estimular a produção de muco, também vai acontecer uma disfunção ciliar, esse muco vai ficar com mais estase. Além disso, a gente também vai ter um edema da mucosa, né? E além disso, também ocorre uma necrose do epitélio bronquiolar,
que acaba gerando mais debris nesse lúmen também do bronquíolo. Então, assim, o que a gente vê nessa fisiopatologia é que ela é uma obstrução de dentro para fora, não é a musculatura que vai fazer uma constrição e fechar esse brônquio, diminuir a luz desse brônquio, do bronquíolo. Na verdade, é uma obstrução por conta do edema da mucosa, das células inflamatórias, da quantidade aumentada de secreção, da estase dessa secreção, de debris. Então, por isso ocorre essa obstrução. Então, por isso que se fala tanto que o broncodilatador não tem resposta, não funciona na bronquiolite viral aguda, por conta da fisiopatologia. E aí, essas ilustrações aqui também são bem legais, porque mostra também que, como tem essa obstrução do bronquíolo, a gente tem um aprisionamento de ar. E esse aprisionamento de ar, que acontece aqui nos alvéolos mais distais, podem ser, a gente pode ver na radiografia de tórax, nos sinais de hiperinsuflação que a gente vê, né? Além disso, é importante a gente lembrar que esse ar que fica lá nos alvéolos distais, ele pode, com o tempo, ser reabsorvido. E esse ar, quando é reabsorvido, ele pode acarretar o colapso dos alvéolos e, consequentemente, a atelectasia. Então, por isso que é muito comum a gente ver nas radiografias de bronquiolite tanto sinais de hiperinsuflação quanto sinais de atelectasia, tá? E é isso. Então, nas recomendações, então, os consensos e os guidelines não recomendam broncodilatador, não recomendam corticoide sistêmico ou inalado, e aqui uma coisa que eu queria relembrar também com vocês, em relação ao broncodilatador também, que desde 2014, no consenso da Academia Americana de Pediatria, que não se recomenda mais o teste terapêutico com broncodilatador. Então, lá no documento de 2006, se recomendava que poderia se fazer essa prova terapêutica com o broncodilatador, mas desde o consenso de 2014 que já não se recomenda mais essa prova terapêutica com o broncodilatador, tá? Então, não se recomenda também o corticoide sistêmico inalado, nem o anticolinérgico inalado, nem a adrenalina inalada, nem antitussígenos, mucolíticos, descongestionantes, antihistamínicos, nem o montelukast. Então, nada disso é recomendado na literatura. E o que a gente recomenda? Então, as medidas preventivas para os quadros virais. Então, lavagem das mãos, evitar aglomeração, evitar ambientes não ventilados, evitar o contato de pessoas com sintomas respiratórios, usar a máscara corretamente, evitar a exposição ao tabagismo, manter o cartão vacinal em dia, estimular o aleitamento materno sempre que possível, a imunização passiva com o palivizumab para os pacientes que têm indicação, o tratamento de suporte sintomático, que a gente já comentou, e não esquecer do isolamento de contato e gotículas, tá? E aqui, para a gente finalizar, eu vou comentar um pouquinho a respeito do palivizumab, né? Já que a gente está bem aí na época da sazonalidade. Então, o que é o palivizumab? O palivizumab, ele é um anticorpo monoclonal específico para o vírus sincicial respiratório, e ele é aplicado no período de sazonalidade. Então, a nossa sazonalidade aqui do vírus respiratório é de março a julho, só que ele pode ser aplicado um mês antes do início da sazonalidade, para que quando comece a sazonalidade, a criança já esteja protegida. E quem são os pacientes elegíveis para esse palivizumab? Então, são os prematuros, os cardiopatas e os pacientes com displasia broncopulmonar. Mas é qualquer prematuro? Não, não é qualquer prematuro. Então, são os prematuros que nasceram com a idade gestacional menor ou igual a 28 semanas mais 6 dias, e aí esses pacientes que nasceram com essa idade gestacional têm direito até antes de completar 1 ano de idade. Aqui no DF, a gente tem essa aba aqui do fluxograma, que são os pacientes que nasceram entre 29 semanas e 31 semanas e 6 dias, até 31 semanas e 6 dias, que tiverem menos de 6 meses de idade, eles também têm direito ao palivizumab. Mas é importante lembrar que essa aba aqui do fluxograma, ela não é uma política nacional, então isso não vale para todos os estados do Brasil, tá? Então, mas aqui no DF vale. E alguns outros estados também, como, por exemplo, no Paraná. E aí, os cardiopatas, qualquer cardiopata que tem direito ao palivizumab? Também não. Pode ser uma cardiopatia congênita ou adquirida, só que tem que ser uma cardiopatia com repercussão hemodinâmica. E, inclusive, no formulário, ele especifica, deixa bem claro que essa repercussão hemodinâmica é um paciente que está tratando uma insuficiência cardíaca ou um paciente que está tratando uma hipertensão pulmonar significativa, tá? E os pacientes com displasia broncopulmonar, também é qualquer paciente que tenha displasia broncopulmonar? Não, é aquele paciente que nos últimos 6 meses
está recebendo algum tratamento para displasia broncopulmonar. Então, ou é diurético, ou é corticoide inalatório, ou oxigênio, tá? Então, o paciente tem que estar em tratamento nos últimos 6 meses. E os cardiopatas e os displásicos, eles têm direito até antes de completar 2 anos de idade. Aí aqui eu coloquei só para as pessoas que não conhecem ou para a gente rever, né, o formulário de solicitação do palivizumab. Então, esse formulário e esse termo de consentimento, eles estão, a gente consegue obtê-los aqui nesse link, que é o www.saude.df.gov.br/saúde da criança. Então, esse formulário ele tem dados básicos, assim, né, do paciente, do nascimento, e depois a gente vai marcar em qual situação esse paciente se encaixa. Ele é prematura, pela prematuridade? Não, é pela cardiopatia ou é pela displasia broncopulmonar? E aí, depois tem só dados do médico solicitante. É importante, se for paciente só pela prematuridade, eu vou preencher o formulário de solicitação, o termo de consentimento e vou encaminhar ao CRIE da regional onde aquele paciente mora, né? Então, nesse mesmo link aqui, a gente consegue saber, o paciente mora, por exemplo, na Ceilândia, então, qual CRI que eu vou encaminhar esse paciente? Então, lá também tem essa tabela. Agora, se o paciente for um paciente que é por conta da cardiopatia ou da displasia broncopulmonar, ele precisa que a documentação dele seja encaminhada ao Hospital da Criança para autorização. Então, quando for necessário encaminhar o processo ao HCB, quais são os documentos necessários? Então, eu preciso do formulário de solicitação do palivizumab, do termo de consentimento. Se a família tiver o relatório de alta da maternidade, também é importante levar esse relatório de alta da maternidade, uma cópia, um relatório médico atualizado com as medicações que o paciente está usando e também a prescrição do palivizumab. E aí é importante a gente lembrar qual é a dose, né, que é 15 miligramas por quilo, intramuscular, né, e o paciente pode receber até 5 doses mensais, dependendo do mês que ele começar a receber o palivizumab. E aí também eu coloquei aqui outras 2 perguntas que também habitualmente me fazem, a partir de quantos dias eu posso prescrever o palivizumab? Então, em geral, a partir de 7 dias de vida, se o paciente estiver estável clinicamente, e o paciente do consultório, a gente consegue prescrever o palivizumab? Sim, a gente consegue prescrever o palivizumab, só que aí como que funciona? Você vai fazer um relatório e a sua prescrição, e existe uma determinação da ANS que os planos de saúde são obrigados a cobrir o palivizumab. Então, você entrega essa documentação para a família, o relatório e a prescrição, e a família encaminha ao plano de saúde para que seja fornecido esse anticorpo aí monoclonal para a criança. E agora a gente vai iniciar o caso clínico 2, que vai ser com a Sara. Boa noite a todos. Meu nome é Sara. Então, dando continuidade, eu quero apresentar um segundo caso clínico para vocês. Próximo. Esse é um lactente de 8 meses, do sexo masculino, com uma queixa de estar gripado há 4 dias. A sua história era de febre há 4 dias, associada à tosse seca, sem horário predominante, além de inapetência, choro inconsolável e vômitos. Inclusive, tinha relato em casa de engasgos, né, tanto no domicílio e também ocorreram na chegada ao hospital. Os cuidadores, eles relataram o hábito de alimentar essa criança em decúbito dorsal. E a avó, ela estava com sintomas gripais e era a principal cuidadora da criança. De antecedentes perinatais e patológicos, não havia nada digno de nota. Como que esse paciente chegou no pronto-socorro? Então, qual era o exame físico achados da admissão? Na ectoscopia, era um paciente em regular estado geral, estava febril, desidratado, gemente, pálido, taquidispineico. Os sinais vitais mostravam uma frequência respiratória aumentada de 65, a frequência cardíaca de 191, a saturação em ar ambiente de 93 e a temperatura de 38,4. A ausculta respiratória chamava a atenção a presença de sibilos expiratórios e crepitações esparsas, os sibilos bilateralmente, as crepitações esparsas, e sinais de esforço, então tiragem subcostal leve,
tempo expiratório prolongado e a gemência. E aí, se vocês estivessem no pronto-socorro com essa criança, quais seriam as suas hipóteses diagnósticas? Agora eu quero convidar vocês para voltarem para o mente.com para a gente tentar fazer uma interação. Um minutinho, gente. Coloquem aí as principais hipóteses diagnósticas com esse caso que eu apresentei. Acho que é isso, né? Bom, então a principal hipótese que está aparecendo aqui para mim é a pneumonia. É o diagnóstico que está maiorzinho, né? Mas também tem bronquiolite viral aguda, pneumonia, né? Pneumonia de aspiração, Covid-19 está pequenininho, SRAG, né? Síndrome respiratória aguda grave. Isso. Bom, a gente está à frente a um lactente, né? Que chegou com febre, chegou desidratado, cansadinho, com a saturação limítrofe, né? Em ar ambiente. Pensando nessas características do caso, a minha principal hipótese diagnóstica seria bronquiolite viral aguda. Porque nós estamos na sazonalidade dos vírus respiratórios, né? Mas também, eu acho que a gente não pode desconsiderar o caso de estar durante uma pandemia, né? Nesse caso, lá no pronto-socorro, as hipóteses que eles aventaram, principalmente foi bronquiolite viral aguda, em segundo lugar, Covid, sepse, né? Que o paciente chegou clinicamente, ele estava piorzinho, né? E pneumonia aspirativa, que eu também acho que deveria mesmo ser considerada, tendo em vista aquela história de mamar deitadinho, engasgou, isso aí. E aí, o que foi feito para esse paciente no box de emergência, né? As medidas iniciais tomadas foi fornecer oxigênio para esse paciente, hidratar, que ele estava desidratado, fazer o antitérmico, porque ele também estava com febre, e o que se viu é que depois dessas medidas iniciais, ele não tinha mais aquele critério clínico para sepse. Aí, portanto, não foi feito antibiótico na primeira hora da chegada na emergência. E foram solicitados exames, né? Raio-x de tórax, exames laboratoriais, hemocultura também, porque pensaram em pneumonia, né, para ele. O RT-PCR para SARS-CoV-2, pela hipótese de Covid-19, e também o painel viral, tendo em vista que poderia ser um caso de bronquiolite viral aguda. Próximo. Aí essa foi a radiografia que o paciente fez no pronto-socorro, né? Ela mostra, então, uma consolidação ali em terço superior direito, que deve se corresponder ao lobo superior direito. Nós não temos o perfil dessa imagem, porque foi uma imagem feita no box, né? Só tem o AP. Aí também tem um padrão de infiltrado intersticial bilateral e um espessamento principalmente peribrônquico, né? O laboratório não tinha muita coisa assim que chamasse muita atenção, estava tudo mais ou menos baixo.
tinha uma anemia, uma leucopenia, a plaquetopenia e o PCR aumentado. Aí, como que esse paciente evoluiu? Ele ficou internado na enfermaria, né, depois desses achados todos. Ele precisou de oxigenoterapia por catéter nasal. No dia seguinte da internação dele, saiu o resultado do SARS-CoV-2 e foi detectável. Tanto do paciente quanto da avó. Lembrando que a avó era a principal cuidadora. O que a gente imaginou que, na verdade, ela foi o caso índice e transmitiu para o paciente, né? Aí, durante a internação, ele também recebeu um tratamento para pneumonia aspirativa, que foi um dos diagnósticos contemplados frente àquela radiografia, com aquela consolidação de lobo superior direito. E então, ele foi considerado um COVID-19, né? Tínhamos o RT-PCR positivo, com uma co-infecção bacteriana, então com essa pneumonia aspirativa. Os demais resultados que estavam pendentes, que foram solicitados na admissão, era o painel viral, que na evolução do caso na enfermaria veio resultado negativo, e a hemocultura também foi negativa. Esse paciente, ele evoluiu bem, lá na nossa enfermaria, ele ficou com uso de suporte de O2 por 7 dias no total, e depois recebeu a alta sem nenhuma outra intercorrência. E assim, o que a gente aprende com esse caso é de manter um alto índice de suspeição para a infecção pelo SARS-CoV-2, mesmo quando for com a infecção, seja com vírus, com algum outro vírus, seja com vírus essencial respiratório, que é o mais prevalente na nossa população pediátrica jovem, ou seja, uma co-infecção com bactéria. Porque, se você for pensar, o quadro clínico, ele não difere muito da BVA, esse caso apresentado. No entanto, o painel viral foi negativo, e ele foi um caso de COVID positivo. Próximo. Como é a nossa situação da COVID-19 no DF? A gente vê que os pacientes na faixa etária pediátrica, eles não fazem parte não são grande parte da população que tem a COVID, né? Esses dados são atualizados e mostram que a maior quantidade de casos na faixa etária pediátrica é a partir dos 11 anos. Próximo. Essa é a figura da fisiopatologia da COVID-19. Tem uma pergunta, depois eu vejo. Então, essa é uma figura que mostra para a gente, ela ilustra como que funciona a infecção pelo SARS-CoV-2. Esse vírus, ele entra na célula do hospedeiro pela interação com uma das suas proteínas, a proteína spike, com o receptor ACE2. É uma fisiopatologia complexa, consiste de muitos mecanismos, para a gente poder explicar como que o vírus causa a doença no hospedeiro. Então, tem um efeito direto do vírus, causando um dano celular. Existe também um desbalanço do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Existe também um mecanismo do vírus que ele causa uma lesão endotelial. E também tem uma desregulação da resposta imune, ele provoca essa desregulação da resposta imune e desencadeia um estado de hiperinflamação, com liberação de citocinas pró-inflamatórias, também conhecida como a tempestade de citocinas. Tudo isso corroborando para os vários órgãos que são acometidos pela COVID-19. Próximo. E de forma prática, quais são as principais características assim, da doença na pediatria? O vírus ele tem uma incubação em média de 6 dias, mas varia de 2 a 14, sendo que na pediatria, a grande maioria dos pacientes, eles vão apresentar sintomas leves da doença, que vão melhorar em 1 a 2 semanas.
E esses sintomas, os mais comuns, quais são? Febre e tosse. E qual que é a taxa de mortalidade? Na pediatria, em geral, ela é baixa. Mas alguns casos, eles vão evoluir mais graves. E quais são esses casos que a gente tem que ficar mais atento? Os preditores de gravidade, eles são aqueles pacientes que tenham comorbidades prévias. Esses a gente tem que, às vezes, cuidar com um pouquinho, ter um cuidado excessivo, às vezes internar para eu poder ficar mais de olho nesse paciente, porque ele tem um potencial de evoluir com gravidade. Mesmo assim, mesmo com esse potencial de gravidade, com preditores de gravidade em pacientes com comorbidade, em geral, na pediatria como um todo, a COVID-19 é uma doença bem mais branda que nos adultos. Tem vários estudos nos mostrando isso, né? Aí levam a gente a chegar a uma conclusão que o quê? Que a criança ela deve ter alguns fatores de proteção. E quais são eles? Uma melhor imunidade inata. Outra coisa também que é considerada é a baixa expressão dos receptores ACE2, que o vírus ele precisa se ligar nesse receptor para ele conseguir entrar na célula e se replicar, né? Ele usa o mecanismo da célula para conseguir se replicar. Então, se você tem um paciente com menos expressão desses receptores, você vai ter menos invasão viral. As crianças, em geral, elas possuem um trato respiratório saudável, diferente dos adultos. E, além disso, o que muito se discute sobre os pacientes pediátricos é daquela proteção cruzada com outros vírus, inclusive com outros coronavírus. Próximo. Isso. Aí eu estou diante de um paciente com síndrome gripal, ou síndrome respiratória aguda grave, ou um quadro gripal, um quadro viral qualquer, às vezes não necessariamente febre e tosse, mas tem uma história de contato próximo com caso suspeito, com caso confirmado de COVID. Eu devo confirmar essa suspeita minha, preferencialmente, fazendo algum exame. Esses seriam os ideais, sendo que o padrão ouro para o diagnóstico da COVID é o teste RT-PCR. O melhor dia de coleta é entre o 3º e o 7º dia, porque eu aumento a sensibilidade. Ele pode ser feito na saliva, que isso facilita bastante para as crianças, inclusive. Pode ser feito em secreções respiratórias, como lavados, aspirados traqueais, escarros, e também pode ser feito de forma de suave, de naso e de orofaringe. A sensibilidade, ela pode chegar até 97% da RT-PCR, dependendo de onde eu estou obtendo o material. Sendo que ela é mais baixa na saliva e nos suaves, gira em torno dos 73%. O teste molecular rápido é um RT-PCR Express. Ele também deve ser coletado do 3º ao 7º dia de sintoma. Ele é coletado de qualquer secreção respiratória. A vantagem dele, a grande vantagem, é o tempo em que ele fica pronto. Porque enquanto o RT-PCR, nos melhores laboratórios, o tempo geralmente que eles exigem é de pelo menos um dia, esse teste molecular rápido fica pronto em horas. Em até 4 horas. Então, às vezes, em 1 hora você já tem esse resultado. E a sensibilidade dele é igual à do RT-PCR habitual, convencional. E também tem esse teste rápido de antígeno, que pode ser coletado, idealmente é melhor que ele seja coletado do 3º ao 5º dia de sintoma, também é de secreção respiratória, e ele geralmente ele é um teste que fica pronto em menos de 1 hora, e ele é mais barato do que o RT-PCR. Então, qual seria a desvantagem dele, né? Que ele tem uma sensibilidade mais baixa que os outros dois, mas tem essa vantagem tanto do preço quanto do tempo do resultado, que ajudam muito, ainda mais quando a gente está pensando em fazer isolamento no paciente, né?
Aí ajuda muito você ter um teste desse. Próximo. Já esses são testes sorológicos, né? Então, o teste de sorologia, que dosam IgM e IgG, e os testes de pesquisa de anticorpos neutralizantes. Eles não são exames para eu fazer diagnóstico de doença ativa, do diagnóstico agudo. Eles podem, sim, auxiliar no diagnóstico de doença pregressa, né? E eles apresentam um melhor resultado, ou seja, uma melhor sensibilidade, quando eles são coletados a partir do 10º dia, mas ideal a partir do 15º, que eu consigo chegar numa sensibilidade próxima de 90%. Quando eu colho antes dos 7 dias de sintomas, a sensibilidade ela é menor do que 40%. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber usar bem os testes que a gente tem disponíveis e saber quando indicar cada um, qual a melhor época de coleta, inclusive. Tem alguns estudos, não, ainda no de testes, no slide de exames, tem alguns estudos, principalmente estudos de adultos, né, que eles gostam de usar, eles usam a tomografia de tórax como método diagnóstico, porque eles afirmam que é um exame que tem em todo lugar, né? Então tem uma facilidade de obtenção do exame, tem uma rapidez na sua execução, só que ele apresenta uma sensibilidade, o sinal do halo, né, de até 91%, só que com uma muito baixa especificidade, porque várias outras viroses respiratórias também podem fazer os mesmos achados da COVID-19. Próximo. Além disso, a gente não usa de forma assim difundida na pediatria por conta da radiação, né? Agora sim. Então, eu queria compartilhar com vocês algumas recomendações práticas, né? Que é o quê? Lavar as mãos. Então, valorize a higiene das mãos, né? De forma correta. Ensine as crianças a lavarem as mãos. As crianças não sabem lavar as mãos. Façam as musiquinhas, ensinem as crianças. Tem etiqueta respiratória. O que eu tenho que fazer quando eu for tossir ou espirrar? Ensinem as crianças também. Evite aglomerações, principalmente evitar o contato com crianças, com pessoas doentes, com sintomas respiratórios. A outra recomendação é de usar a máscara corretamente, né? Para as crianças, é recomendado o uso para máscara daquelas maiores de 2 anos de idade. Sendo que dos 2 aos 5 anos, a recomendação é para que os pais ou os responsáveis supervisionem o uso. Uma máscara que cubra nariz e boca, sempre ensinar a criança a manusear a máscara pelas alças, né? E não tocar a frente da máscara. Às vezes o adulto que vai ensinar a criança acaba aprendendo junto, né? Porque a gente vê o uso incorreto. E recomenda-se o tratamento de suporte sintomático. Acima de tudo, a COVID-19 é causada por um vírus. E sobre o isolamento, nós orientamos o isolamento domiciliar ou durante a internação, se o paciente estiver internado. Em geral, esse isolamento são 10 dias, sendo 10 dias do surgimento dos sintomas, contanto que nas últimas 24 horas o paciente esteja febril e em melhora clínica. Esse prazo de 10 dias, geralmente ele é estendido para 20 nos casos de COVID em imunossuprimidos ou em pacientes críticos, internados, né? E no hospital, o isolamento ele é de contato e gotículas, né, com portas fechadas, idealmente um paciente por leito, se não for possível fazer isolamento por coorte de vírus, por isso que é importante a gente saber os vírus que a gente está tendo na nossa enfermaria. E esse isolamento de contato e gotículas, ele deve ser expandido para aerossóis. Se eu tiver em um ambiente de cuidado de paciente crítico, né? Então na UTI, numa sala vermelha com paciente entubado, que você vai manusear a via aérea, aspirar e aí formar aerossóis.
Aí o isolamento deve ser para aerossóis. Essas são as mensagens que eu queria deixar até agora. Nesse momento, eu quero passar a palavra para a doutora Lislier. Obrigada. Boa noite a todos. Eu gostaria, assim, de falar com vocês, porque quando eu fiquei pensando, quando eu fiquei conversando com as meninas e pensando o que é para o pediatra, para a gente pediatra, o que é importante eu saber, sabe? Assim, tem alguma coisa diferente? Porque a gente viu que para BVA, os fatores de risco já estão bem definidos. Mas para os fatores de risco para gravidade na COVID, ainda tem muitas diferenças na literatura. Então, a gente foi dar uma olhada nos artigos mais recentes possíveis, porque se a gente pensar numa doença que tem 1 ano e 5 meses, como é que é recente, né? Eu pensei até, falei assim, se fosse fazer num congresso, não seria o ano em revisão, seria o semestre em revisão, porque é tudo tão rápido. Se a gente pegar os casos do ano passado e os artigos do ano passado, os artigos desse ano, já tem alguma diferença na literatura. Então, a gente tentou trazer as coisas mais recentes, mas são também difíceis de achar em relação à amostra na pediatria, né, das crianças. Então, quando a gente pensa que a COVID na criança corresponde a 1,7% a 2% dos casos diagnosticados em relação ao adulto, que ela apresenta um amplo espectro de quadro clínico, ela vai se apresentar desde assintomática ou oligossintomática até uma doença respiratória mais grave, né, uma doença mais crítica, e também pode se apresentar com diversas complicações inflamatórias, diferentemente do adulto, né? E a gente sabe que a gravidade e os riscos de mortalidade no adulto gira em torno de 10% a 20%. Na criança, a gente vê que em torno de 3%, dependendo da literatura. Então, quais são os fatores que já estão mais definidos no adulto? Também eles estão com uma vantagem em relação a gente, porque os trabalhos são mais em adultos e eles tiveram 1 ano, como a Luciana mesmo falou, que os vírus foram menores em 2020, né? Então, eles tiveram 1 ano a mais para trabalhar, fazerem mais trabalhos. Então, quando a gente vê nos adultos, a idade avançada é um fator de risco independente para gravidade e mortalidade, sexo masculino e a presença de comorbidades, como obesidade, diabetes, hipertensão. Próximo. E aí a gente foi atrás em relação à criança, será que é igual? Será que a idade é igual? Aí a gente observou que quando tem os trabalhos, a maioria dos trabalhos são crianças internadas, é aquele paciente sintomático que chegou a internar. E aí tem que ver a definição dessa doença, como é que cada serviço está definindo, e a gente vê diferenças nos artigos, definindo qual que a definição de caso grave e de caso crítico, né? Então, o que a gente observou? Que essa aí foi uma série de casos na China, onde eles perceberam que de todas as crianças com COVID, de casos graves e críticos, em menores de 1 ano, a prevalência era de 10,6%, entre 1 e 5 anos, de 7%, de 6 a 10 anos, 4,1%, e maiores de 16 anos, só 3%, um pouco diferente do que a gente vê em outros artigos, em outros trabalhos. O sexo masculino já não parece ser um fator de gravidade, como é no adulto. Tem trabalhos mostrando que pode ser mais menina, ainda não está definido, isso ainda não se bateu o martelo. Mas a presença de comorbidades, sim, né? É uma coisa que parece que vai se fixar mesmo, se vai se bater martelo. Então, doença pulmonar crônica, prévia, cardiovascular, imunossupressão, né? Doença pulmonar crônica, fibrose cística, asma, cardiopatia, imunossupressão. Então, tudo isso aí, essas comorbidades, é para a gente também ficar com a antena, a luzinha acesa, né? De que esse paciente, como a própria Sara já falou, que esse paciente pode vir agravar, pode complicar. E o que eu achei interessante nesse artigo, que eu recomendo a vocês a lerem, ele é muito bom, ele é agora de abril de 2021, é que a co-infecção com outros patógenos, especialmente o vírus sincicial respiratório, e a gente está vivendo a sazonalidade do vírus respiratório aqui, né, no Brasil e aqui em Brasília. Então, é importante que parece que essa co-infecção possa ser um fator de risco para que esse paciente evolua, progrida com gravidade. Próximo. Clica para mim. Então, isso a gente falou muito das crianças com comorbidades.
Tá, mas aí só quem vai evoluir para a gravidade são as crianças com comorbidade? Não. Crianças saudáveis, previamente, também podem evoluir para uma doença grave e crítica. É uma doença nova, a gente está aprendendo junto, né? Todos nós estamos aprendendo, então a gente tem que estar atento a isso. Então, não quer dizer que uma criança que seja previamente saudável, ela não evolua para a gravidade. Mas quando você tem uma comorbidade, a sua luzinha tem que estar mais acesa. Próximo. Tá voltando. Vai para frente. Ótimo. E em relação aos exames laboratoriais? Os exames que a gente viu nos artigos, eles não eram em pacientes considerados oligossintomáticos ou assintomáticos, ou seja, aqueles pacientes que eram acompanhados no ambulatório. Eram exames laboratoriais feitos em pacientes internados já, internados tanto em enfermaria como internados em UTI. Então, eles perceberam que a diferença entre casos moderados e leves, por exemplo, os casos moderados apresentavam mais linfopenia do que os casos leves. Os casos leves não apresentaram, os poucos que eles tinham lá é uma amostra muito pequena nesse trabalho. Que os casos moderados também apresentavam um aumento na procalcitonina, um aumento na CKMB e o aumento no dedímero, mas eram 19 pacientes e 17 pacientes, casos moderados 19, 17 casos leves. E outra coisa que eles também observaram, que nos casos graves, eles tinham, 70% dos pacientes tinham um leuco normal, ou aumentado, ou seja, como é que você vai definir, vai fazer um ponto de corte num exame para te ajudar, para abrir mais, vislumbrar mais esse horizonte de exames, para ver se esse paciente realmente está caminhando para uma gravidade, se o leuco pode ser normal em 70%, mesmo de um caso grave. Mas eles perceberam que quando tinha um aumento da PCR junto, da procalcitonina, podia ser uma co-infecção, principalmente co-infecção bacteriana. O aumento do BNP e aumento de plaquetas nos pacientes, principalmente aqueles pacientes que evoluíram tão graves que estavam na UTI. Próximo. Então, ainda não é possível definir um padrão de valores para a gente, pelo padrão, um ponto de corte nesses exames para dizer se o paciente está piorando de tal exame, ele está indo num ritmo de gravidade. Não em todos em relação a esses exames, mas pelo que eu li dos artigos que a gente conseguiu, os mais recentes, parece que a linfopenia vai ficar como um marcador, mas não está certo, isso aí eu não estou falando nada de bater martelo, tá? Vamos ver os próximos artigos que virão. E o aumento da PCR. Então, mas esse aumento de PCR não tem um padrão, um ponto de corte. A partir de tanto, essa PCR, já vou pensar que esse paciente possa ir para a UTI. Não, é um aumento, é um progredir, um contínuo de aumento dessa PCR. O próximo. Um outro trabalho muito interessante que eu aconselho vocês a lerem também, se possível, a gente pode até depois passar os artigos para vocês, esse do Pediatric de Infectologia de 2021 também. Então, esse aqui já tem uma diferença em relação à idade, né? Ele tem uma distribuição mais bimodal, que é o que a gente vê na maioria dos artigos. Então, de 0 a 3 meses, o odds ratio diz quase 8 vezes a chance de ter COVID, de progredir para a gravidade, e nos maiores de 20 anos. Já também sedimentando que o paciente com comorbidade, qualquer comorbidade pode também evoluir mais para a gravidade, e ele dá um odds ratio de obesidade de 2, chance de 2 vezes para a criança obesa, e se for uma obesidade grave, 5 vezes. Pacientes diabéticos, imunossuprimidos. Quando essa PCR vai aumentando, ela está num progredir de aumentar, ela tem também, além da gravidade, tem a chance de ir para a UTI, e eu não podia deixar de procurar pacientes com apneia do sono, né? Então, nesse trabalho, ele fala que a apneia do sono também tem uma grande chance de um suporte ventilatório maior, e esse paciente necessitar de ir para a UTI. Mas aí, pode passar. Mas aí a gente ficou pensando, quantas perguntas foram respondidas? Praticamente nenhuma. Eu vim pegar eu queria trazer para vocês, assim, todos os fatores de risco, bem esmiuçado, bem didático, para poder a gente partir desse ponto. Mas, infelizmente, essas perguntas ainda estão abertas. E como a própria Luciana falou, né, na apresentação inicial dela, em 2020, Blenda, passa em cima, assim, do mínimo amarelinho aqui. Em 2020, a gente ficou mais que sendo um cenário que a gente ficou mais expectante, né? Fazendo um papel mais de espectador
do que estava acontecendo. A gente estava aprendendo. Enquanto que os médicos de adulto estavam arrancando os cabelos, a gente viu que baixou a quantidade de vírus sincicial, a gente não teve tantos casos assim de Covid, foram aparecendo mais para o final do ano, casos mais graves. E aí, em 2021, foi esse menino roxo, né? A gente está com um aumento de casos, a gente está precisando aprender um monte de coisa, a gente está cheio de interrogações, cheio de dúvidas. São 2 cenários diferentes, onde a gente vê que tanto o vírus sincicial esse ano aumentou, como a Covid, o SARS-CoV-2 também aumentou, e eles ainda podem vir juntos como uma co-infecção, né? Então, aí a gente pensa, e o que a gente pode fazer para responder tanta pergunta que ainda tem? Aí eu vou dar uma sugestão, que eu me animei muito. Vamos fazer trabalhos. A gente vive num país que é continental, né? A gente pega toda essa literatura, é na China, nos Estados Unidos e no Reino Unido, é o que mais se publica, mas não é uma série de casos, assim, de 2.000 casos, 5.000 casos, não. A gente vê lá 50 pacientes, 40 pacientes, não é possível que a gente não possa fazer trabalhos, né? Então, o que eu queria deixar para vocês era justamente isso, vamos fazer trabalhos, né? Vamos começar, mas é fazer pesquisa? É fazer pesquisa, é estimular a pesquisa. Eu estou no centro de saúde, quantos pacientes eu estou atendendo com casos leves ou casos assintomáticos, e eu vou fazer o acompanhamento desses pacientes. Porque a maioria dos pacientes internados, a gente já tem trabalhos, a Luciana vai apresentar, nos hospitais, mas assim, já também é para a gente fazer, mas vamos fazer no básico, no consultório, quem está no ambulatório, para a gente conhecer a nossa realidade, para a gente poder responder esse tanto de interrogações que a gente tem. O próximo. Então, eu vou... aperta de novo. Depois de tudo isso, eu cheguei a essa conclusão, só sei que nada sei, que as respostas ainda não foram respondidas todas, mas que eu vejo com a gente trabalhando junto, tentando fazer mais pesquisa, nem que seja humilde, a pesquisa bem básica, mesmo no meu ambulatório, eu vou ver uma luz no fim do túnel. E eu vou poder fazer mais coisas, a gente vai poder apresentar mais coisas e tratar melhor o nosso paciente, ter um prognóstico melhor. Obrigada. Próximo. Muito bom, gente. Eu vou, então, compartilhar minha tela. Alguém pediu o e-mail das palestrantes, né? Aqui está o e-mail, acho que foi da Blenda. Então, aqui está o e-mail delas. Eu vou seguir, então, um pouquinho, então daqui a pouco a gente vê o chat, compartilhando aqui para finalizar. Como eles... Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Está travando? Não. Tá bom, eu vou compartilhar, então, rapidamente. Ele falou de fazer pesquisa, então eu também concordo que a gente tem que fazer pesquisa e estudar cada vez mais para poder dar respostas que a gente precisa para essa nova doença, né, e que se consiga melhorar o cuidado. Então, no meu caso, lá no Hospital da Criança, a gente fez esse estudo, né, está fazendo, na verdade, um estudo clínico epidemiológico, pacientes com identificação molecular de SARS-CoV-2 internados no Hospital Pediátrico, lá no Hospital da Criança, né, com vários autores, várias pessoas contribuindo, e eu trouxe aqui 2 slides apenas para mostrar alguns resultados parciais. Esse trabalho está sendo escrito, né, para publicação, então eu trouxe aqui para mostrar para vocês um pouquinho do que nós estamos fazendo lá. Nós incluímos, durante a internação, o período de internação de julho a outubro de 2020, nós convidamos todos os pacientes que estavam internando no Hospital da Criança, o consentimento, né, o aceite para participar de 823 pacientes internados pediátricos entre 0 e 18 anos, e desses, a infecção pelo SARS-CoV-2 foram em 179 pacientes, equivalente a 21% aproximadamente, sendo que aqui está incluído tanto diagnóstico epidemiológico quanto por molecular, pelo RT-PCR, ou também sorologia. Desses pacientes, 55% masculinos, uma média de idade de 7,5 anos, 7 anos de vida, e maioria, né, pelo menos 55% deles tinham um membro da família, pelo menos da família, infectados.
Desses pacientes, cerca de 40 pacientes foram para UTI, mostrando potencial gravidade, apesar de não comparável com os adultos, especialmente os idosos, mas sim, nós tivemos cerca de 22% de pacientes graves que precisaram de terapia intensiva. E aqui uma tabela para mostrar assim, um resumo de tudo, né, dos sintomas que esses pacientes apresentaram. Os sintomáticos, então, foram cerca de 110 pacientes, equivalente a cerca de 60% dos casos. Isso significa que nós, sim, tivemos pacientes totalmente assintomáticos, cerca de 36% das crianças e adolescentes que estavam internados por qualquer motivo, nós coletamos o PCR, eles tinham, então, essa porcentagem. Isso a gente vê também na literatura, de casos completamente assintomáticos, mostrando a importância do nosso cuidado durante as internações, né, para a gente ficar atento, porque esse paciente potencialmente poderia transmitir. Então, nós temos aqui os principais sintomas que nós identificamos nessa série de pacientes que nós seguimos, cerca de 170, 180 pacientes. Febre foi o principal, então 57% dos casos tinham febre. Tosse também foi um sintoma frequente, o que a gente vê também na literatura. E sintomas gastrointestinais também, no total, assim, gastrointestinais em geral, cerca de 20% dos casos. Também tivemos algumas manifestações na pele e, enfim, outros sintomas, vários outros, que eu não vou detalhar aqui. Então, esse estudo, a gente ainda está seguindo esses pacientes, nós vamos seguir por 1 ano, então termina em outubro desse ano, e a gente espera saber, inclusive, o comportamento das sorologias que nós estamos coletando, dos sintomas clínicos, então nós esperamos em breve estar mostrando para vocês o resultado final dessa coorte de pacientes lá no Hospital da Criança de Brasília. E aí, para finalizar, e a gente poder ouvir as perguntas, comentários, eu queria reforçar, acho que o que a Lislie já disse, né, que a situação da pandemia muda muito rapidamente, então nós precisamos sempre estar acessando sites confiáveis para avaliar essas recomendações que mudam, né, com muita frequência e vão atualizando, a gente vai aprendendo cada vez mais. Então, eu gosto de mostrar esse slide, que a página aqui, em relação ao coronavírus, está em construção. E finalizando, queria fazer, então, a nossa homenagem, né, nosso agradecimento a todos vocês, na verdade, a todos os que estão na linha de frente, né, todos nós, com essa figura, essa imagem tão bonita, né, mostrando a importância dessas pessoas que atendem de forma essencial esses serviços essenciais, especialmente profissionais de saúde. Então, muito obrigada mais uma vez. Vou, então, descompartilhar minha tela para que a gente possa responder as perguntas do chat. Então, eu vou pedir, então, para a Sara, para a Lislie aqui conosco. Eu vi que tem algumas perguntas, acho que uma pergunta do e-mail da Blenda já foi respondida. Eu agradeço aqui todo mundo parabenizando aqui as palestras, agradeço muito aqui a participação de vocês. Sim, está pedindo o seu e-mail, por favor, não deu tempo de tirar a foto do e-mail. Se puderem vocês, meninas, escreverem os e-mails aqui no chat, eu agradeço, doutora Lislie, doutora Blenda, doutora Sara. Eu vi que tem uma pergunta em relação à pneumonia aspirativa, né, que foi tratada, uma suspeita de pneumonia aspirativa no caso clínico que a Sara apresentou, e perguntaram o antibiótico que foi utilizado. Sara, por favor. Certo. Aí, nesse caso, foi usado a ampicilina com sulbactam para essa criança. Ele fez o tratamento endovenoso enquanto estava internado, e como ele ficou 8 dias, a gente mandou para casa com amoxiclavulanato para terminar o tratamento. Perfeito, Sara. Então, gente, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, acho que tem bastante o pessoal agradecendo, tem pessoas que reconheceram que outras pessoas aqui no chat. Tá bom, colocaram o e-mail. E eu, então, vou passar a palavra para vocês, vou começar pela ordem com a doutora Blenda, para que vocês façam suas considerações finais. Então, eu só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, em especial por estar com pessoas tão especiais para mim, que são a doutora Luciana, a doutora Lislie e a Sara, que foi minha parceira na residência e é minha parceira,
Então, são pessoas assim que foram extremamente importantes para a minha formação e são muito importantes para a minha formação. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, de continuar aprendendo com vocês e da gente poder discutir e aprender juntas. Muito obrigada. Na ordem, né? Então, eu agradeço o convite da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, agradeço muito especialmente a doutora Luciana, as minhas colegas apresentadoras da noite, a doutora Blenda e a doutora Lislier, e obrigada pela atenção de todos, e boa noite. Eu não tenho nem como palavras para agradecer, eu sou besta, vou já chorar. É muita emoção para mim quando a Luciana me falou que eu ia ficar na mesa com a Sara e com a Blenda. Véi chora mesmo, emocionada, uma hora dessa, porque a Blenda, meninos, foi minha aluna no primeiro dia de aula da faculdade dela. Então, isso é muita emoção, ela sabe disso, que eu tenho muito carinho por ela, muito orgulho. E a Sara, porque como não foi minha aluna na faculdade, ela casou com o meu aluno desde o primeiro dia de aula da faculdade. Então, não tem tamanho de emoção maior do que essa. Um dia vocês vão entender isso, tá? Então, eu agradeço a todos a oportunidade. Juro que eu tentei trazer o mais... Assim, acho que daqui a pouco vão mudar as coisas nos congressos. Em vez de ser um ano em revisão, vai ser o trimestre em revisão, quando se falar de Covid, né? Mas nós estamos todo mundo aprendendo junto. A gente agradece a oportunidade de ter podido estudar ainda mais profundamente. E eu espero que a gente faça muitos trabalhos, não só como a Luciana está fazendo, que é admirável, mas nos outros hospitais, HMIB, HRT, HRS, e também nos centros de saúde, sabe? Eu acho que dá para fazer, pessoal, com humildade mesmo. A gente tem muito, sabe? A gente tem tudo, que pode mais do que qualquer outro país. Eu já vi que meu filho está por aí. Meu filho está por aí, marido de Sara, viu? Pois deixa eu parar de falar. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Ai, gente, que emoção, né? É muito emocionante mesmo. E quando a gente, né, Lisle, quando a gente vê alunos nossos como elas, assim, brilhando, é uma alegria, né? É uma alegria. Ó, coração, ó, tu. Então, gente, que bom, eu fico feliz, né? Eu adorei também vocês aqui falando, eu adorei o chat também, tá todo mundo emocionado e falando muito bem, agradecendo. Então, eu vou encerrar hoje, né, essa nossa webinar sobre vírus, e lembrando que nós temos vários ainda para vir, vários webinars sobre doenças respiratórias e sobre outros temas também na Sociedade de Pediatria aqui do DF, inclusive sobre asma, sobre pneumonia, sobre tosse crônica, fibrose cística, enfim, uma série de outros webinars que a gente está colocando em breve também, agora nos próximos dias, então fiquem atentos, né, para o nosso site, nosso Instagram da Sociedade, para que vocês possam participar também, contribuir aqui conosco, para que a gente aprenda todos juntos, né, especialmente nesses casos como coronavírus, que a gente está em constante aprendizado, na verdade, o tempo inteiro, né. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada, meninas, parabéns a todas. E aí eu vou encerrar hoje e espero ver vocês nos próximos também, próximos eventos. Boa noite.